Queridos, estamos em nossa série do Apocalipse de Elias. Eu vejo algumas pessoas em pé aqui ao redor. Quem tem um lugar ao seu lado, erga a sua mão em nome de Jesus ali. Você que está em pé, eu gostaria muito que você se assentasse nesse momento. Fique bem à vontade. Se você tiver dificuldade para encontrar um lugar aqui à nave, você pode se dirigir. Opa, agora não temos mais bancos.
Nem pode mais se dirigir à frente, agora que eu lembrei. Os bancos estão sendo feitos ali, os novos bancos, né? Então, você que está aí, erga sua mão para que aqueles que estão no corredor possam sentar. Mantenha sua mão erguida algum tempo. Você que está, não perca tempo. Temos mãos erguidas ali para você se assentar. Queridos, estamos em nossa série do Apocalipse de Elias, estudando esta que é a última profecia do Antigo Testamento. Começamos a desdobrar ali o entendimento a essa profecia que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia do Senhor. Uma breve recapitulação do que temos visto até aqui. Nós estamos vendo que na Bíblia temos 3 Elias. Primeiro Elias, o profeta Elias, conforme vida e obra se acham registradas nos livros de 1º e 2º Reis, nas Escrituras. Nós temos o segundo Elias, revelado a nós pelo próprio Cristo Jesus, que é João Batista. Nós vimos ali em nosso último estudo, João Batista é o Elias que já veio, conforme Jesus deixou registrado em Mateus 17, versos 10 a 13. E nós vimos ali que nós temos então o Elias profético. Esse é o Elias que Jesus disse que virá, mas Jesus disse que quando esse Elias viesse, ele faria algo de maravilhoso, algo extraordinário. E esse é o tema do nosso estudo de hoje. Terminamos no sábado passado, olhando para este quadro profético que vai perseguir nossa série até o final. E neste quadro profético nós vemos ali que alguns elementos, passos da vida e obra do profeta Elias se cumprem no Elias profético. E nós vimos ali o primeiro ponto, seca, que se deu por causa da apostasia, em decorrência da idolatria, quando o povo de Deus, ele se distancia do Senhor, se torna idólatra, adora Baal, Astarote, imagens, sol, lua, estrelas. O profeta Elias, depois então de anunciar o tempo de seca, por causa da apostasia, ele foge para um local deserto, onde ele foi sustentado pelo Senhor. Nós temos então na coluna central o Elias profético e a coluna mais da nossa direita o cumprimento da profecia no Elias profético, quando o Elias profético também passa por um tempo de seca, mesmos motivos, apostasia em decorrência da idolatria, quando a igreja muda o dia de adoração do Senhor, da criação, do sábado para o dia do sol, para o domingo, e agora imagens começam a surgir no meio da igreja, e imagens que eram de ídolos pagãos passam a ser agora imagens de figuras santas ali da história sagrada. E esta profecia se cumpre então com o surgimento da igreja cristã romana a partir do 4º século. Elias profético, ele foge também para um local deserto, onde é sustentado pelo Senhor por 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio na profecia correspondem a 1260 dias, que são anos, e esses anos se estenderam de 538 até 1798, quando nós temos ali a Idade Média, as cruzadas, a supremacia da Igreja Romana, com perseguições e assim por diante. Você viu agora só 2 minutos ali, 3 minutos, uma recapitulação do que nós estudamos até agora. E eu convido você, se não tem acompanhado, busque os temas da outra série em nosso canal no YouTube. No entanto, a história não para aqui. Nós vemos então que depois de Elias fugir para o local deserto, onde ele fica 3 anos e meio, Jesus disse que o Elias que virá, ele viria e restauraria todas as coisas. Jesus disse, então, de fato, Elias virá, e quando ele vier, ele vai fazer o quê? Vai restaurar todas as coisas. E a pergunta que nós fizemos então é, após os 3 anos e meio de seca, o profeta Elias retornou, e ele retorna e faz o quê? O que ele fez? A palavra de Deus nos diz, será que ele restaurou alguma coisa, o profeta Elias? E claramente a profecia se cumpre na história do profeta, se repetindo no Elias profético, e nós vemos que Elias, o profeta, depois dos 3 anos e meio de seca, ele reúne todos os profetas de Baal, Astarote, no Monte Carmelo, chama todo o povo de Israel. E depois de os sacerdotes de Baal passarem um dia inteiro ali,
rodeando um altar, onde eles haviam feito ali um combinado, o Deus que respondesse com fogo do céu, este era o Deus verdadeiro, mas lógico que Baal não respondeu. No entanto, após passarem o dia inteiro ali se cortando, se lancetando, os profetas de Baal andando ali ao redor daquele altar, diz que Elias então se manifestou dizendo: basta, agora chega vocês. E a palavra do Senhor então nos dá essa revelação. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. E então Elias fez o que, igreja? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Uau! Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Lembra o que foi que Jesus disse? Jesus disse: quando Elias vier, ele vai fazer o quê? Ele vai restaurar quantas coisas? Todas as coisas. E o profeta Elias, quando ele retorna, ele restaura o quê? O altar do Senhor que estava em ruínas. E nós vamos ver em nosso estudo de hoje, que assim como o profeta restaura o altar do Senhor, o Elias profético também deveria, ao retornar depois dos 3 anos e meio de seca, ou seja, em algum momento depois de 1798, quando termina o tempo de seca, em algum momento depois do tempo de seca, o Elias profético também deveria retornar e restaurar o altar do Senhor. Qual é o significado disso na profecia? É o que nós vamos estudar hoje, é o tema de hoje: Elias, o restaurador de altares. Bom, vamos estudar então e compreender qual é o significado e modelos dos altares de sacrifício na Bíblia. O primeiro altar que nós vemos na Bíblia, os primeiros altares, são altares da era patriarcal. Veja, primeira menção de um altar sendo erguido de forma clara e explícita na Bíblia, nós vemos em Gênesis no capítulo 4, quando Abel e Caim, eles erguem altares. Lembram ali? E também Abel apresentou uma oferta, Caim representou uma oferta, mas o Senhor se agradou da oferta de Abel. Isso é uma referência implícita de que ao Deus se agradar, Ele faz descer fogo do céu e consome a oferta de Abel. Mas Deus não se agrada da oferta de Caim, dizendo: olha, se você fizer bem, se você fizer o que eu espero, então vai haver aceitação também para a tua oferta. Mas Caim descai o semblante, você lembra a história, mata o seu irmão. E no decorrer da história sagrada, nós vemos ali animais sendo sacrificados e mortos sobre altares. E você vê então Noé, logo em Gênesis no capítulo 8, quando sai da arca, ele ergue um altar e adora o Senhor. Depois em Gênesis 12 nós temos a história de Abraão, e Abraão, por onde quer que ele passasse, ele erguia altares. Esses são altares da era patriarcal, eram altares erguidos com pedras toscas, sem lapidar, lenha era colocada sobre o altar, um animal era morto e imolado, e então ali sacrificado. Depois, quando nós chegamos na era do povo de Israel, quando está no Egito, Deus resgata o povo do Egito com o sacrifício do cordeiro. Eles saem a caminhada no deserto, indo em direção a Canaã, e Deus dá a visão para Moisés, para ele construir um tabernáculo. Lembram ali? E quando Deus dá a visão para Moisés construir o tabernáculo, existem vários utensílios que seriam usados nos rituais do tabernáculo. Mas o primeiro utensílio, que está logo na entrada no pátio, que seria a base de todos os demais rituais do santuário, o primeiro é o altar. Lembram ali? O altar de sacrifício. E a partir do altar de sacrifício, todos os demais rituais seriam efetuados ali no santuário. E na sequência, então nós temos Davi separando os elementos para a construção de um santuário. Por ser um homem de guerra, Deus disse: não, você não vai construir, mas teu filho Salomão assim o fará. E ele constrói um grande tabernáculo, um grande santuário, que tinham os mesmos elementos e as mesmas proporções, lógico que maiores, mas as mesmas proporções daquele tabernáculo do deserto, mas é o santuário de Jerusalém.
e ali a entrada também o altar de sacrifício, regendo todos os demais rituais relacionados à adoração no povo de Israel. Bom, aqui só para você ter uma ideia dos altares na Bíblia. Quais são os significados dos altares? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus deixou significados por trás dos altares, e os significados são esses 3. Vamos falar juntos ali, igreja? Qual é o primeiro significado? Adoração. Segundo? E o terceiro? Salvação. Vamos falar juntos de novo? Adoração, testemunho e salvação. Guardem esse ponto. Por quê? Quando um altar é erguido, seja na era patriarcal, seja no tabernáculo no deserto, ou depois no santuário em Jerusalém, os significados, os porquês do altar estão relacionados a esses 3 pontos: adoração, testemunho e salvação. Vou dar exemplo aqui para você. Imaginem Abraão nas suas peregrinações, ok? Por onde Abraão passasse, ele erguia um altar. E quando ele ergue um altar, ele está demonstrando que ele é um adorador de Jeová, Deus o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém? Quando ele passa pelas suas peregrinações e deixa um altar, outros viajantes que passassem pelos mesmos caminhos e visse ali um altar erguido, vinha à mente deste: por aqui passou um verdadeiro adorador de Jeová, Deus o Senhor. Ele deixa um rastro, um testemunho. Estamos juntos? Então tem adoração, testemunho. E eu tenho também a salvação envolvida ali, porque aquele que erguia um altar estava adorando a Jeová Deus o Senhor, dava um testemunho de que era um adorador do Senhor Deus. Ele também confiava que a sua salvação não era pelos seus méritos, pelas suas obras, mas era pelo sacrifício daquele animal, o cordeiro imolado sobre o altar. Ele confiava que ele poderia ser salvo naquele Cordeiro de Deus que um dia viria tirar o pecado do mundo. Estamos juntos? Agora eu quero convidar você para abrir a Bíblia, e você vai ver que na profecia de Daniel e no livro do Apocalipse, pintam o quadro de um poder que viria destruir o altar do Senhor. Altar este que seria destruído e depois restaurado pelo Elias profético. Que poder é este? Onde nós encontramos esta profecia? Nós encontramos aqui em Daniel, no capítulo 8, versículo 9 a 12. Veja, você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar na Bíblia, pode acompanhar aqui na tela também. Eu vou ler a partir da tela para nós ganharmos um pouco de tempo em nossa leitura. Notem, a ponta pequena, o chifre pequeno, que é apresentado em Daniel no capítulo 8, diz que esse chifre pequeno, ele se tornou forte, muito forte. Olhem as direções que o chifre pequeno se tornou forte. Diz que ele se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Na tradução do hebraico para o grego, nós chamamos essa tradução, e é a primeira tradução hebraica para o grego que se tem conhecimento, a Septuaginta, onde 70 anciãos e homens, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Eles traduziram a terra gloriosa como sendo o norte, ok? Então imaginem, esse chifre pequeno, e chifre em profecia corresponde a um poder, a um rei ou a um reino. Então esse domínio, esse reino, ele vai dominando em algumas direções, e a direção é ao oriente, ao sul e ao norte. Isso significa que ele vem de que direção? Ele vem do ocidente. Ele vem do ocidente dominando ao oriente, ao sul e ao norte. Eu tenho um domínio geográfico, horizontal. Estamos juntos? Mas no versículo seguinte, o versículo 10 diz o quê?
diz que este chifre, ele agora muda a direção de atuação, uma vez que ele está primeiro dominando ao sul, ao oriente, ao norte, numa dimensão geográfica e política, um domínio. Agora no versículo 10, diz que esse chifre pequeno, esse poder, esse rei ou esse reino, ele cresce até atingir o exército dos céus. Vocês estão vendo que muda a direção? Não é mais horizontal, mas agora é uma dimensão vertical. Ele cresce até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e fez o quê? Pisou, destruiu. Notem, quem é esse chifre pequeno na profecia de Daniel 8? Quando nós olhamos os domínios e os reinos que vêm desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, então nós temos Roma, apresentada aqui como Roma pagã, e a atuação do chifre pequeno na atuação horizontal, o Império Romano, e o seu domínio de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. No entanto, nós temos uma mudança de dimensão de domínio, agora vertical, atingindo o céu, o exército dos céus e pisando aquilo que está nos céus, representado ali pelo chifre pequeno, atuação vertical, como sendo Roma cristã. Roma, não mais o império, mas a igreja romana, cujo domínio se dá por 3 anos e meio, proféticos, ali 1260 dias. E vejam, nessa atuação de Roma, na dimensão vertical, durante este tempo de 538 a 1798, a profecia de Daniel nos diz que ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército do Senhor, senão o próprio Cristo Jesus? É ou não é verdade? Então, a igreja romana, ela atinge o príncipe do exército do Senhor. E o que ela faz? Diz ali que ela tira o sacrifício diário e o lugar do seu santuário é feito o quê? Deitado abaixo. O que significa deitar abaixo, se não destruir? Está vendo? O chifre pequeno atinge o príncipe do exército, Cristo Jesus, atinge o santuário de Deus e deita abaixo o sacrifício diário. E o sacrifício diário acontecia onde? No santuário. Sobre o quê? Sobre o altar. Então o altar está sendo destruído pela igreja romana por causa das suas transgressões, deitou por terra a verdade, e o que ela faz? Prospera. Durante quanto tempo foi a prosperidade da igreja romana do chifre pequeno? Durante os 3 anos e meio de seca, os 1260 anos ali na profecia, 538 até o 1798. Quando nós vamos ao livro do Apocalipse, nós vamos ver a mesma descrição agora pelo profeta apocalíptico João. E nós já lemos esse texto em nosso último estudo, que diz assim, Apocalipse 11, 1 a 3, diz assim: foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o quê? Mede o santuário de Deus. Mede o que mais? O seu altar, o altar que está no santuário. Estão vendo a importância do altar? E os que nele fazem o quê? Adoram, aqueles que adoram a Deus no santuário, através do quê? Da ideia da imagem do altar, mede o santuário. E diz o versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas. O que é que ficava no átrio exterior do santuário? Justamente ficava o altar de holocausto e a pia onde eles se banhavam antes de fazer os sacrifícios. Deixa de fora o átrio. Por quê? Deixa de fora, porque ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses vão fazer o quê? Eles vão pisar a cidade santa, eles vão calcar aos pés a cidade santa, pelos 3 anos e meio, ou os 42 meses. Eu darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, o Antigo e o Novo Testamento, testemunhando ali da tristeza de o altar e a parte exterior terem sido pisadas por esse poder, e diz que elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Vocês estão vendo? Fechou o céu. Por quê?
Porque não há mais adoração através do significado do santuário e do altar de sacrifícios no santuário. E durante esse tempo que não choveu, então houve grande tristeza e seca espiritual na terra. Foi no domínio do chifre pequeno, atuação vertical. Vejam, a ponta pequena se engrandeceria até atingir o exército de onde? Dos céus. Por que não da terra, e sim dos céus? Por quê? Porque o Império Romano, ele dominou até 476 depois de Cristo, e dois motivos eu vou dar aqui para vocês, bem rapidamente. Número 1, o santuário que existia na terra, ele perdeu o seu significado na terra quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário. E você lembra que o véu do santuário, diz a Bíblia, rasgou-se de alto a baixo. Imagina, quando Jesus morre na cruz. Então, o sacrifício que era feito no altar se cumpre em Cristo Jesus. E o santuário na terra não tem mais valor, porque a partir de então, Cristo Jesus oficiaria como o nosso sumo sacerdote, não mais em santuário feito por mãos humanas, mas no santuário feito pelo próprio Deus, conforme nós encontramos no livro de Romanos. E, segundo motivo, o santuário na terra, ele foi destruído pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. No entanto, a atuação do chifre pequeno é muito posterior, 538 a 1798 depois de Cristo. O santuário é o santuário celestial, onde Jesus habita, onde os anjos habitam e onde Jesus está apresentando o seu sacrifício. A ponta pequena, ela atinge até o exército dos céus, ela se engrandece até o príncipe do exército dos céus. Veja, ela toma o lugar do próprio Cristo Jesus, porque ela cresce até a altura de Cristo Jesus, a importância de Cristo Jesus. E diz que a ponta pequena em Daniel, conforme nós lemos, capítulo 8, 9 a 12, tira o sacrifício diário e destrói o santuário. O verdadeiro altar seria o que, igreja? Destruído. Não o altar feito por mãos humanas, mas o altar onde? No céu. Quando eu faço esse estudo, quando eu reflito nisso, na minha mente vem o seguinte: como é que um poder na terra pode atingir e destruir o santuário no céu? Já parou para pensar nisso? Como é que um poder na terra pode atingir e destruir o santuário no céu? Eu vou agora mostrar para vocês, nós vamos fazer um rápido estudo do santuário em talvez 5 ou 7 minutos. Veja, diz que a ponta pequena tirou o sacrifício. Que tipo de sacrifício? Diário, lembram ali? Tirou o sacrifício diário. No santuário, todos os rituais do santuário, eles eram divididos basicamente em 2 rituais. Vamos lembrar eles juntos comigo? O santuário e todos os serviços nele oficiados eram divididas em quantas partes, igreja? 2 partes. A primeira delas eram os rituais de sacrifício diário. Repete para mim. A primeira delas era o quê? Sacrifício diário. E a segunda delas era o sacrifício anual, ok? Então, se você pega os rituais do santuário, você tem a divisão deles em 2 partes. Primeiro, sacrifício diário, e a segunda, sacrifício o quê? Anual. Diz que a ponta pequena, o chifre pequeno, destruiu qual parte do sacrifício? Diário, certo? O diário. Agora, vamos estudar o sacrifício diário. Quando nós pegamos o sacrifício diário, nós podemos também, de uma forma bem didática, resumida, compreender o sacrifício diário, dividindo ele também em 2 partes. Nós estamos pegando aqui qual sacrifício agora, igreja? O diário. E nós vamos dividir o sacrifício diário em 2 partes. Estamos juntos? Primeira parte consistia num sacrifício coletivo. Qual é a primeira parte do sacrifício diário? Diz para mim, igreja? Sacrifício o quê? Coletivo. Guarda aí, depois você vai poder dar estudo do santuário, viu? Que não é difícil não. A primeira delas é sacrifício coletivo. Qual era o sacrifício coletivo?
Muito simples. Imagine que nós estamos vivendo agora ao redor do Monte Sinai, estamos divididos em 12 tribos, ok? E as tribos estão espalhadas todas, uma ao redor, ao lado das outras, de uma forma bem ordenada. E ao centro do acampamento, Deus ordenou que devesse estar ali o tabernáculo ou santuário, onde eram oficiados os rituais de sacrifício. Estamos juntos? Agora, você acordou de manhã, cedinho, você saiu da sua barraca agora, da sua tenda no deserto. Saiu da tenda agora, acordou? Limpou ali a ramela dos olhos? Estamos juntos? Aí você saiu da tenda, ok? Quando você sai da tenda, você olha aquele solzinho gostoso do deserto subindo. Estão sentindo ali o calorzinho começando a chegar do deserto. E você olha lá para o meio do acampamento e você vê uma fumacinha subindo aos céus. E ao ver aquela fumaça subindo aos céus, você ergue as mãos e diz assim: oh, glória a Deus! O que está acontecendo no santuário? Um cordeiro foi sacrificado, colocado sobre o altar, e este cordeiro morreu para que toda a congregação de Israel pudesse ser salva pelo sangue do cordeiro. Amém? Então, um sacrifício foi feito em favor coletivo. Um cordeiro foi morto por toda a congregação de Israel. Estamos juntos? Quando é que era feito o sacrifício coletivo? Todos os dias, diariamente. E ele era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Da manhã e da tarde. Da manhã e da tarde. Agora, a segunda parte do sacrifício diário, a primeira é um sacrifício que mesmo, igreja? Coletivo. A segunda parte é o sacrifício individual. Qual é a segunda parte? Individual. A primeira é? A segunda? Individual. Vocês são bons alunos ali. A segunda é individual. O que significava o sacrifício individual? Era mais ou menos assim. Um cordeiro foi morto por toda a congregação de Israel. No entanto, se eu tivesse pecado e que necessitasse ser confessado, abandonado, eu tinha que demonstrar, preste atenção, eu tinha que demonstrar publicamente e primeiramente a Deus, de que eu aceitava o sacrifício do cordeiro no meu lugar. Estamos juntos? O que eu fazia? Eu tomava um cordeirinho do meu rebanho, ou do rebanho de alguém que criasse o cordeiro, e eu ia caminhando com aquele cordeirinho, desde a minha tenda, eu ia caminhando com o cordeirinho, amarradinho numa cordinha, eu ia caminhando ali até o centro do acampamento, no santuário, para eu fazer o meu sacrifício, para o perdão dos meus pecados. Estamos juntos até aqui? Aí eu pergunto para você, se você vê alguém, imagine, você acordou ali no sábado de manhã, ou no qualquer outro dia, e você vê o pastor André levando um cordeirinho lá para o santuário, o que vem à sua mente? Lá vai quem? Lá vai quem? Vai um pecador. Mas é qualquer pecador? Não, você é um pecador o quê? Arrependido. Amém? Um pecador arrependido está indo em direção ao santuário, e quando ele chegava no santuário, então ele colocava ali o animalzinho, ele impunha as suas mãos sobre a cabeça do animal, ele confessava os seus pecados em oração, e essa confissão de pecados, simbolicamente, os pecados do adorador estão sendo transferidos para o animalzinho, o cordeiro. O sacerdote lhe então dava o punhal, a faca, o adorador então se abaixava, segurava o bichinho aqui, abraçava ele, o cordeirinho, colocava ali a faquinha no pescoço dele e degolava o animalzinho. Já pensou que duro isso? E o animalzinho então se debatia, caía morto, e eu demonstrava então com isso que eu aceitei o cordeiro em quê? No meu lugar. O sacerdote pegava um pouco daquele sangue e ele levava então para dentro do santuário,
e respingava na cortina que divia o local santo do Santíssimo, ou colocava algumas vezes sobre o altar ali de incenso, e significava que o meu pecado estava sendo transferido para o animalzinho, para a vida dele, a vida está no seu sangue, e esses pecados estão agora sendo transferidos para onde? Para dentro do santuário. E o santuário, ele está sendo de alguma forma contaminado com os pecados de todos aqueles que confessaram e aceitaram o Cordeiro morrendo no seu lugar. Entenderam a ideia ali? Então, o pecado está agora contaminando. O santuário está ficando cheio dos pecados ali. E esse santuário cheio de pecado, então, uma vez sujo com os pecados, ele tinha que ser em algum momento purificado, e esse era no sacrifício anual. Mas eu quero ficar com você agora no sacrifício diário. Quantos são os sacrifícios mesmo? Diário? 2. Primeiro sacrifício o quê? Coletivo, depois sacrifício individual. O coletivo por todos, individual, eu ali demonstrando publicamente que eu acertei o Cordeiro morrendo em meu lugar. Pergunto, você responde. Hoje eu preciso demonstrar publicamente que eu aceito Jesus como meu Salvador, o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, sim ou não? Eu faço isso sacrificando um animal? Eu faço isso através do quê? Amém. Do batismo. Quando a gente vê alguém no tanque assim, uau, lá tem o quê? Um pecador. Mas que tipo de pecador? Arrependido, que aceitou Jesus no seu lugar, amém? E a gente vê aqui o sacrifício coletivo e individual, nesse que talvez seja o texto mais conhecido em toda a Bíblia, João 3,16, vamos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Onde que está aqui o sacrifício coletivo e o sacrifício individual? Muito simples, porque Deus amou o mundo. O Cordeiro de Deus morreu para tirar o pecado de quem? Do mundo. Mas mesmo havendo o sacrifício de um cordeiro para salvar todo o mundo, bastava, era suficiente? Não, eu tinha que demonstrar pessoalmente que eu acertava o sacrifício do cordeiro. Jesus morreu pelo mundo, e o mundo significa o sacrifício que Jesus fez para salvar a todos, mas nem todos serão salvos, senão tão somente, diz João 3,16, aquele que nele crê. E aquele que nele crê significa o sacrifício qual? Individual. Diga amém por isso. Esse é o significado do diário. Esse é o significado do diário. O que é que o chifre pequeno fez? O que é que a igreja romana fez? Satanás usa a igreja romana para destruir o santuário de Deus e o altar que existe. O significado do quê? Do diário, de que a salvação ali, que eu tenho a salvação somente através do altar, que eu tenho adoração somente através do altar, que eu tenho testemunho através do altar. O diabo então usa a igreja romana para destruir o significado dos altares. Como assim? Agora eu vou revelar para você. Você está preparado? Então aperta o cinto aí. Respira fundo. E ore por mim. Estamos juntos? Como é que o inimigo usa a igreja romana? E aqui eu falo, queridos, e eu quero que vocês entendam, em nome de Jesus, que aqui não é uma acusação, qualquer coisa à igreja romana, absolutamente, porque Deus tem filhos e filhas na igreja romana, em todas as denominações, religiões, cristãs e não cristãs, em todo o mundo, amém? Mas o que a gente faz aqui não é uma acusação, e sim uma revelação. Estamos juntos? Então, olhe para essa revelação, ela vai doer no coração de muitos, vai doer no coração de muitos que estão aí nos assistindo, mas essa é uma revelação bíblica, não é uma revelação do pastor André, não é uma revelação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma revelação do Senhor, é uma revelação profética de Deus para você. Como é que a igreja romana, como é que o inimigo de Deus usa a igreja para tirar o significado dos altares? Primeiro ali, adoração. Jesus diz, não eu. Jesus diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Amém? No embate no deserto com o próprio demônio, o inimigo disse, tudo isso eu vou te dar se você se prostrado me adorar. Jesus disse, não, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. No entanto, o líder romano da igreja romana,
e que agora é falecido, e que daqui a alguns dias vai ser escolhido um outro líder. Esse líder, a igreja confere a ele o título de ser o Vicarius Filii Dei, o substituto de quem? O Filho de Deus aqui na terra. Isso é muito chocante. Diz que ele se engrandeceu até o príncipe do exército nos céus, mas não era isso que o inimigo, que Satanás queria fazer antes de ele cair? Erguer o seu trono junto à altura do trono de Deus no céu, ou seja, aquilo que Satanás não conseguiu fazer no céu, ele realiza através do quê? Da igreja romana na terra. E tem mais, diz a revelação, não eu, diz a palavra do Senhor, não eu, em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz São Paulo diz, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha o quê? Apostasia. Apostasia relacionada à idolatria, ok? Vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ele é o filho da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ou é objeto de quê? De adoração, de culto a Deus, assentando-se ao ponto de assentar-se onde? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. Lembram? O chifre pequeno, ele atinge o santuário no céu e ele atinge o próprio príncipe do exército, porque ele se coloca no lugar do príncipe do exército. Aqui diz, quando se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, aqui nós temos claramente uma referência ao anticristo. Esse prefixo grego anticristo, significa duas coisas. Número um, anti significa contra. Ele é contra Cristo, ele é contra Deus. Mas anti também significa no lugar de. Então ele é contra Deus e ele se coloca no lugar de Deus. Mas como assim se coloca no lugar de Deus? Eu vou aclarar mais para você. Eu vou usar documentos aqui para isso. No Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, crença 891, livro este que eu mostrei para vocês semana passada, Edições Loyola, da Igreja Romana, diz o Catecismo, goza de quê? Infalibilidade o Pontífice Romano, chefe do Colégio dos Bispos. Ou seja, é atribuída ao líder pontífice infalibilidade, ou seja, aquilo que ele decreta, o que ele fala, se torna o quê? Uma lei. Ele é infalível. Eu poderia colocar mais textos do próprio catecismo, mas eu coloquei trouxe outros textos aqui, que foi citado no Concílio Vaticano I, e isso está no Papel Concílio de Rui Barbosa. Ele diz assim, ó, quanto ao dogma da infalibilidade, não é mais lícito, num ápice que seja, murmurar ante ele, ante quem? Ao pontífice romano. Quanto mais lhe desobedecer, ele é por um prodígio perene, o quê? O próprio Deus vivo entre os homens. Ele é o próprio Deus vivo entre os homens. O Papa é quem? Jesus Cristo na terra. Ele é relativamente a Cristo quanto à autoridade, o que Cristo é para com Deus, seu Pai. Vocês estão vendo? Isso não é um pensamento meu, não é um pensamento da Igreja Adventista, isso é uma revelação do que está nos anais documentados da própria Igreja Romana, o dogma da infalibilidade. Ou seja, você viu e você verá muitos dignatários mundiais se curvando e beijando os pés deste que é o pontífice da igreja. É ou não é verdade? Mas nem mesmo um anjo, quando João se curvou diante dele, disse assim, não adore a mim, adore a Deus, porque eu sou servo contigo. Somente Deus merece nossa adoração. Mas em relação à salvação, vejam, a palavra de Deus diz
que nós temos salvação somente em quem? No Cordeiro. Ele é Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Mas a igreja romana diz: você pode ser salvo comprando um lugar no céu através da sua indulgência. Você pode comprar uma indulgência para você ou para alguém que já é falecido também. Você pode comprar um lugar no céu. Ou seja, você precisa do Cordeiro para ser salvo, ou você pode ser salvo através de uma indulgência. Segundo a igreja romana, você não precisa ser salvo só pelo Cordeiro. Você pode ser salvo através de uma indulgência. Veja, a palavra do Senhor Deus diz a nós que o perdão nós só temos somente em quem? No Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas a igreja romana diz assim: você pode fazer penitências e peregrinações para obter perdão dos pecados. Eu não sei quantos de vocês, assim como eu, quando jovenzinho, tomei minha primeira comunhão na igreja. Não éramos adventistas, não conhecíamos as profecias. E no dia que eu tomei a minha primeira comunhão, eu sentei-me diante de um sacerdote da igreja romana, e ele disse assim: querido, confesse aí os teus pecados. E eu fiquei tão sem jeito, assim: como que eu vou confessar o quê? E no final ele disse assim: agora você vai lá para a igreja e reza tantas Ave Maria e tantos Pai Nosso, que ego te absolvo, eu te perdoo. E eu fui. Eu sentei lá no banco e rezei, e pensei: agora será que eu estou com os pecados perdoados? Mas o perdão eu tenho somente em quem? No Cordeiro. Veja, a palavra do Senhor nos diz em primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porquanto há somente um mediador entre Deus e os homens, e este é quem? Cristo Jesus, homem. A palavra de Deus diz: há somente um mediador entre Deus e os homens. Um mediador, diz as Escrituras, só Ele, que é Cristo Jesus. Mas a igreja romana coloca os sacerdotes como mediadores, os santos como mediadores, Maria como mediadora. Mas todos estes dormem no pó da terra, aguardando a redenção em Cristo Jesus, quando Ele voltar nas nuvens dos céus. A igreja romana, quando se adorna do poder de dizer que pode perdoar pecados, a Bíblia nos diz que o único que pode perdoar pecados é Deus. E aquele que diz que pode perdoar os pecados que não seja Deus, esse profere uma blasfêmia. Ou seja, o poder romano é um poder blasfemo. E aqui diz a Gazeta da Alemanha do Norte, uma referência a um periódico da igreja romana, ali de 1872, estamos nós, os eclesiásticos da igreja romana, tanto acima dos governos, imperadores, reis e príncipes deste mundo. Uau! São maiores do que qualquer reis, príncipes e imperadores do mundo. Quanto o céu está acima da terra, muito mais abaixo de quem? Do Padre estão quem? Os anjos e os arcanjos. Por quê? Porque Ele, o Padre, em nome de Deus, pode fazer o quê? Perdoar os pecados, ao passo que os anjos nunca puderam. Forte essa revelação, não é verdade? Então a igreja se adorna do poder de quê? De perdoar os pecados. Você tem a adoração, adora a Deus somente. Você tem a salvação ali somente. Ok? Quero voltar aqui, eu dei uma pane ali. Me ajuda lá, Nelson, por gentileza. Obrigado. Aqui. Você tem a adoração, você tem o testemunho, você tem a salvação. Onde está o testemunho? Quando alguém aceitava o sacrifício do Cordeiro, dava um testemunho de que acreditava que Jesus era o seu único Salvador. Hoje nós fazemos isso através do que mesmo? Do batismo, batismo nas águas, como Jesus foi batizado por imersão. E a igreja agora coloca bebê sendo aspergido água. Que testemunho é esse que um bebê dá? Só pode dar testemunho aquele que tem consciência, que aceita conscientemente o seu Salvador Cristo Jesus. Se eu pergunto para você, para nós refletirmos, a igreja romana destrói o significado dos altares, então, como nós estamos vendo aqui. E para a nossa reflexão, eu coloco esse ponto aqui. Quando você entra na igreja adventista do sétimo dia, você entrou aqui dentro de uma igreja, certo? Você entra numa igreja
ou em um santuário? Ou nos dois? Quem acha que é nos dois, igreja e santuário? Você está agora, igreja e santuário, levante a mão. Levante a mão. Quem acha que é santuário, levante a mão. Quem acha que é só uma igreja, levante a mão. Se a maior parte não tem mão, não acha nada, porque não levantou, então faz assim. Não sei, pastor. Eu vou colocar mais para você refletir. Olha para a tela. Quando você está aqui dentro da igreja, quem está pregando para você é um pastor ou é um sacerdote? Ou é os dois? Estão pegando a ideia ali? Quem prega aqui é um pregador, um ancião, uma anciã, um missionário ou é um sacerdote? Terceiro ponto para a nossa reflexão. Aqui onde eu estou é um púlpito, uma plataforma ou é um altar? E aí agora, torceu a mente? Torceu. Púlpito, plataforma ou altar? Quer fazer assim? Último ponto. O que nós estamos aqui prestando é um culto ou é um sacrifício? Aqui ficou claro, não é verdade? Se eu coloquei a palavra sacrifício porque ela é muito clara, mas vocês observem o seguinte: santuário tem que ver com sacerdote, é onde existe altar e sacrifício. Estamos juntos? Aí eu pergunto para você: o santuário na terra deixou de ter significado quando? Quando Jesus morre na cruz do Calvário. E aí Jesus, ele ascende os céus e ele vai oficiar no santuário onde? Nos céus. E não tem santuário na terra agora? Tem santuário onde só? No céu. E se não tem mais santuário na terra e só tem no céu, você entra numa igreja ou num santuário? Numa igreja. Isso não é mais santuário. É só igreja. No entanto, porém, todavia, contudo, em uma igreja adventista você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem um púlpito, você presta um culto a Deus. É lógico que este é um local que foi separado para um fim sagrado, para adoração a Deus, sem dúvida alguma. Mas é diferente de eu dizer que isso daqui é um altar. Porque essa ideia de altar é uma ideia católica. Porque quando você entra numa igreja católica, você não entra só numa igreja, você entra no quê? Em um santuário. Aí você tem o santuário Aparecida, santuário Sagrado Coração de Jesus, santuário e santuário São Pedro, santuário. Estamos juntos? E aquele que está oficiando no santuário não é um pastor, mas é um sacerdote. E ele está lá diante do povo, e onde ele está diante do povo, não é um púlpito ou uma plataforma, é um altar, porque no altar, nos dias de missa, ele oficia o sacrifício da missa. Estamos juntos? E através deste sacrifício, o sacerdote, no santuário, ele pode estender para todos os fiéis o perdão dos pecados. Uau! O que a igreja fez? O que o inimigo fez usando a igreja romana? Para destruir o santuário de Deus que está no céu. Como que ele destrói o santuário de Deus que está no céu? Como atinge o príncipe? Simplesmente ele tira da mente do ser humano que existe Jesus no santuário celestial, que existe um verdadeiro santuário, um verdadeiro sacrifício e um único sumo sacerdote e mediador, Cristo Jesus. Ele tira isso da mente do povo. Por quanto tempo? Por 3 anos e meio. Mas após os 3 anos e meio, então haveria a restauração do altar do Senhor que estava em ruínas. E Daniel continua dizendo: depois disso eu vi um santo que falava, e outro santo disse aquele que falava: quanto tempo durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele diz: eu vou dizer para você, até 2.300 tardes e manhãs que vai acontecer, o santuário vai ser o quê? Eita, mas é purificado ou restaurado? O santuário não foi destruído, não precisava ser restaurado?
Mas agora está dizendo que é purificado ou restaurado? Vejam, queridos, nessa palavra no hebraico, nitzdak, ela tem alguns significados, e dentre os significados da palavra é purificar, mas também significa o quê? Restaurar. Significa o que mais? Vindicar. Isso significa que ele disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria nitzdak, o santuário será purificado, e o santuário depois das 2.300 tardes e manhãs será restaurado, e o nome de Deus será vindicado através do altar. Amém. Isso acontece quando? Quando é que se dá o término das 2.300 tardes e manhãs? Bom, diz que depois do tempo de seca, depois de 1798, em algum momento, então haveria a purificação do santuário, a restauração do santuário, as verdades do altar. Isso acontece com o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, em 22 de outubro de 1844. Amém. E o que acontece? Duas coisas acontecem nesse dia. Primeiro, no céu, inicia-se o quê? A purificação do santuário, o dia do juízo. É quando Jesus agora, ele vai pegar aqueles pecados todos que foram confessados, e ele vai tirar de dentro do santuário. É a purificação do santuário, é o dia do juízo. Este acontecia no sacrifício anual, no 10º dia o 7º dia do 10º mês do calendário judaico. Mas na terra acontece também algo. Enquanto que no céu é purificação, na terra é restauração, é nitzdak, restaurar, amém? E Elias agora está retornando para restaurar o altar do Senhor, que a igreja romana colocou em ruínas, e a restauração do altar tem que ver com a adoração a Deus, como Deus criador de todas as coisas, e o Deus que instituiu o 7º dia como dia de quê? De adoração. E que ele escreveu em tábuas de pedra com o seu próprio dedo, e ordenou que fossem colocados dentro da arca da aliança, que ficava dentro do santuário, no lugar santíssimo do santuário. E quando João lá no céu, em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, ele diz assim: eu vi o santuário de Deus se abrindo no céu, e foi vista a arca da aliança. Restauração que acontece a partir de 22 de outubro de 1844, a lei de Deus, o sábado do Senhor, o dia de adoração, Jesus o nosso único Salvador, Jesus o nosso único mediador, Jesus o nosso único advogado. E Deus usa quem? Deus usa aquele menino Guilherme Miller, que quando a bomba estoura diante dele ali, ele diz assim: como pode isso? Meus amigos morreram e eu não. Deus deve ter um propósito na minha vida. E ele estuda a Bíblia. Então, quando ele volta da guerra, ele se converte em 1818, ele estuda a Bíblia por 2 anos, e depois ele estuda a Bíblia ali por mais 13 anos. Então, quando ele prega o primeiro sermão, quando ele viu na profecia de Daniel que o santuário seria purificado. Só que Guilherme Miller, ele comete um equívoco. Ele entendeu que a purificação do santuário, que aconteceria depois das 2.300 tardes e manhãs, seria em algum momento entre 1843 e 1844, mas ele entendeu que a purificação do santuário era a purificação da terra por ocasião da vinda do nosso Senhor Cristo Jesus. Ele se equivocou. Mas ele pregou a mensagem, Deus o chamou para pregar, ele disse assim: vá, pregue, pregue. Ele saiu a pregar e muitos se juntaram a ele, milhares, milhões de pessoas, aqui na América do Norte, em outras partes da Europa, estudando as profecias de Daniel, a partir de 1830, 1840. Jesus vai voltar, só que chega o dia, 22 de outubro de 1844, eles estão esperando, chega a meia-noite, e Jesus não veio. Houve uma grande decepção. Se Jesus não veio, eles ficaram profundamente tristes. E dentre aqueles que estavam, entre os que criam que Jesus iria voltar, estava este homem aqui, Irã Edson. E eles passaram a noite do dia 23 de outubro de 1844, notem, 22 para 23 de outubro de 1844, certo? Eles passam a noite, Irã Edson, Crozier e outros amigos ali na sua fazenda, dentro ali de um graneleiro, orando a Deus, Senhor,
onde nós erramos, o que aconteceu. Eles estavam tristes, chorando. Diz a história que podia-se ouvir lamentos por todos os lugares, de pessoas chorando e decepcionadas porque Jesus não voltou. E quando o dia começa a raiar, Irã Edson sai com Crozier, seu amigo, do graneleiro. Eles vão atravessar um campo com um milharal para ir consolar alguns irmãos mais adiante. E diz a história que quando Edson está atravessando ali aquele milharal, de repente ele para, ele olha para o céu, e Crozier continua andando. E ele olha para o céu, e Crozier lá adiante se vira e diz assim: Edson, por que você está demorando? Ele estava com os olhos fitos no céu. De repente ele volta a si. Ele olha para Crozier e diz assim: eu vi agora. Eu vi. Você não acredita? Eu vi o santuário de Deus se abrindo no céu. E Jesus passando do local santo para o santíssimo no santuário celestial. O santuário não é a terra, como que a gente não enxergou isso? É o santuário no céu. E eles terminaram de atravessar ali o milharal, chegaram em casa. Diz a história que Edson entrou na casa, era a casa dele, ele foi direto na Bíblia dele que estava sobre a mesa, e quando ele abre a Bíblia, ele abriu assim, pum, de pronto, na primeira abertura, ele diz assim: Deus tem algo a dizer para nós. E ele abre a Bíblia, e ele abre em Hebreus capítulo 8, versículo 1, que diz: ora, o essencial destas coisas é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Diz assim, é o santuário no céu, não é a terra. Amém. E aqui nós começamos a ver que a partir de 22 de outubro de 1844, inicia-se na terra a restauração da verdade acerca do santuário celestial. E nasce um povo que seria posteriormente chamado de quê? Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir de 22 de outubro de 1844, Elias retorna e inicia a restauração do altar do Senhor que estava em ruínas. Verdadeira adoração, verdadeiro testemunho, salvação, evangelho eterno somente no Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Nasce o povo remanescente da profecia, povo esse que é perseguido pelo dragão, que tem ódio contra ele porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A restauração da verdade do Deus Criador, a salvação somente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Quem é esse Elias profético? Notem, queridos, você tem o profeta que prega sobre um tempo de seca. Você tem o profeta que foge para um local deserto. Aqui nós temos a igreja de Deus apocalíptica que foge para um local deserto também e fica passando um tempo terrível de 538 a 1798. Mas após os 3 anos e meio, o profeta Elias retornou. O Elias profético retornou, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, com o início do movimento profético adventista do sétimo dia. O que você diz? Amém. Sabe o que isso significa? Preste atenção. Quando você se batiza na igreja adventista do sétimo dia, você não se batiza em uma igreja qualquer ou uma igreja evangélica qualquer comum. Você entra para fazer parte do movimento profético bíblico do Elias profético. Sabe por quê? Porque se existe uma doutrina bíblica que distingue a igreja adventista do sétimo dia de todas as outras denominações protestantes e não protestantes no mundo, essa doutrina é a do santuário. Porque é este povo, como Elias profético, vem restaurar a verdade do santuário. Mas a história termina aí? Você não termina aí. Diz que depois que Elias restaurou o altar do Senhor, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu a água que estava no rego. E a pergunta que eu faço aqui é: desce fogo do céu. Mas o que significa o fogo descer do céu? Você quer saber? O próximo capítulo. Sábado que vem.
Sábado que vem nós vamos ver, amém? Queridos, eu termino com essa imagem aqui. Você tem de um lado uma mulher pura, que em algum momento da história se prostituiu, infelizmente, se afastou por causa da idolatria, mas Deus tem em todas as denominações filhos e filhas que amam a Ele e que o buscam de todo o coração, amém? E eu quero convidar você nessa manhã, em nome de Jesus, a tomar a mesma decisão que Evelyn tomou. A decisão de fazer parte desse movimento profético bíblico, do Elias profético. A fazer parte desse movimento que restaura estas verdades. Pastor Júnior, Pastor Daniel, acho que o Pastor Daniel vai entrar no tanque agora com a Evelyn. Enquanto ela entra no tanque para tomar a sua decisão pelo batismo e sendo batizada, eu quero fazer um apelo, um convite aqui a você nesse momento. Você está agora sendo convidado em nome de Jesus a tomar uma decisão ao lado de Cristo, amém? E você tem aí na sua tela, você que está assistindo do outro lado, um QR Code. Amanhã nós começamos novas classes bíblicas aqui na igreja. Eu quero convidar você para fazer parte de uma dessas classes bíblicas, amém? Você estudar mais, você colocar as suas dúvidas, seus questionamentos, e você estudar a Bíblia e se preparar e dar o seu testemunho público de que você aceita essa verdade, amém? Você que está aqui na igreja, você tem aqui, eu decidi no seu boletim, decida você também, aceite estudar a Bíblia, peça o seu batismo, dê o seu testemunho público, assim como a Evelyn dá hoje o seu testemunho. Evelyn, está ela do lado do seu noivo ali, do Emerson. O Emerson deu estudo para a Evelyn. O Emerson, ele é o único adventista na família, ele e o seu irmão, os pais, os dois já descansam. E ele conheceu essa moça e se apaixonou por ela. E ele, quando se apaixona por ela, ele diz assim: olha, para eu continuar namorando com você, eu só continuo se você estudar a Bíblia comigo. Já pensou que convite? Aí ela disse assim: não, eu não vou estudar a Bíblia com você, por que eu vou fazer isso? Se eu for estudar a Bíblia, não é com você e por você, eu vou estudar por mim, isso é por Jesus. E esse camarada ficou tão ligado ao coração dela, que ele diz assim: então a gente vai terminar o namoro. Mas com o coração partido, ele continuou orando. Eles continuaram conversando, até que um dia ela disse assim: eu quero ir na igreja, eu quero conhecer a igreja. E foram na igreja, e chegaram aqui no NASP, e ela amou a igreja do NASP. E ela amou também o Emerson. Amém, Emerson? E o Emerson está com o sorriso na orelha ali. E o Emerson deu os estudos para ela, amém? E aí ele veio para mim e ela disse assim, no final de um culto, já faz uns 2 meses ali: pastor, eu quero me batizar. Eu disse assim: vamos conversar. E a gente ficou alguns sábados juntos ali, eu passando algumas lições, tirando dúvidas. E aí a Evelyn chega no dia de hoje, descendo as águas batismais, entregando o coração dela a Jesus. Uma menina que ela diz assim: pastor, a minha vestimenta mudou, meus hábitos mudaram, meus gostos mudaram, eu não pedi eu não lutei, eu vi Deus mudando o meu coração, amém? Ela usava algumas coisas assim, furadas do seu corpo, alguma dessas coisas começaram a inflamar. Se ela tirou porque inflamou, é como o corpo dizendo assim: isso não me pertence mais. Você já pensou, coisa linda? Isso é o testemunho de quando Jesus entra no coração. Evelyn, louvado seja Deus pela tua vida. Hoje você vai ser batizada. Está aí o pastor Daniel, e eu e o pastor Daniel temos nesse momento o privilégio de fazer você descer as águas, para o perdão dos teus pecados, para você sepultar todo o passado, um passado de histórias tristes, felizes, mas para ressurgir uma nova vida em Cristo Jesus, a Evelyn de Jesus, amém? E nós fazemos isso nesse momento, eu e o pastor Daniel. E nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.
eu não posso terminar sem concluir o meu apelo. Quem nesta manhã entendeu o estudo, levante a mão, em nome de Jesus. Amém? Se você não é batizado ou batizada e quer dar um passo a essa direção, fazendo parte do Elias profético, eu convido você, enquanto você ouve esta música, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Talvez você já veio outras vezes, não tem problema. Venha à frente. Venha em nome de Jesus e diga: eu quero ser batizado, quero ser batizada. Você que está me assistindo, diga: eu decidi por Jesus, eu decidi por essa verdade, eu decidi fazer parte desse movimento profético. Acesse o link na sua tela, peça pelo batismo, entre em nossas classes de estudo da Bíblia e venha aqui para o NASP, ou aí onde você está, e seja também batizado ou batizada. Vem para Jesus, é o convite que o Senhor te faz nessa manhã. Amém. Quem vai ser o primeiro que virá à frente? Quando Jesus te chama e tu não vês, Você vai para onde? pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que com Temos uma jovenzinha, parabéns. das voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Venha à frente. Não tenha vergonha de decidir por Jesus e pela sua verdade. Quem mais? Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde o calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar tua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar Seja louvado porque pra você se levantou. Sei que não é fácil. depois. Vejo alguns vindo ainda, louvado seja Deus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais
quantas lindas decisões, amém? Para onde você vai, se não é esse caminho? Eu sei que levantar daí dá às vezes parece uma mão sobre o ombro assim, né? Essa mão às vezes coloca o medo, insegurança. Mas você não está tomando uma decisão pelo pastor, pela igreja, mas é Jesus quem está te chamando, amém? Quantas vezes, às vezes, depois do culto, alguém diz assim: pastor, eu quis muito levantar e não fui, eu fiquei com vergonha. Mas hoje não teve mais, amém? Glória a Deus. Temos aqui lágrimas nos olhos. Deus seja louvado pela decisão. Eu quero fazer o último convite. Tem mais alguém que está aí no banco pensando assim: está difícil. Mas vem em nome de Jesus. Jesus está te chamando. Vem, amém? Louvado seja Deus. Temos mais uma alma vindo, amém? Glória a Deus. Não é sem luta, vem cá, minha irmã. Não é sem luta, mas Deus é maior, amém? Deus seja louvado. Tem mais alguém? Posso orar? Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, louvado seja, Senhor, por esta revelação profética, bíblica. Sobretudo, louvado seja, Senhor, pelas decisões aqui tomadas. Estes que aqui à frente vieram, deixaram o seu local e deram um passo em direção a Jesus, essas verdades bíblicas que libertam. Eu quero pedir uma bênção especial sobre cada um, e que logo no dia do batismo chegue para ele, Senhor. Abençoe cada vida, as lutas e as barreiras que tem diante de si, que elas sejam todas, Senhor, derrubadas e transpostas pelo poder do Teu Espírito. Quero pedir, Senhor, pelos nossos amigos que nos assistem à distância, que ao clicarem ali na decisão de estudar a Bíblia, do batismo, que eles sejam alcançados igualmente pelo Teu Espírito, Senhor. E que esse movimento continue crescendo, Pai, para honrar e restaurar essa e outras verdades que o Senhor nos tem confiado. Usa-nos, Senhor. É o que eu te peço, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém. Veio aqui durante a oração, louvado seja Deus. Vem cá, queridos, eu quero que vocês fiquem aqui um pouquinho. Vocês que aqui na frente vieram, não vão embora ainda. Vem cá, vem cá. Vocês agora, só podem se despedindo, vamos ouvir a música e eu vou ficar aqui com esse grupo conhecendo um pouquinho melhor eles, amém? Deus abençoe a todos, vem cá vocês.